Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra a Bíblia comigo no Apocalipse, capítulo 2. Agora nós estamos falando de Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler a primeira carta que Jesus escreveu, uma das 7 que ele escreveu e mandou para as 7 igrejas cristãs que estavam na Ásia. Essas cartas são cartas que na história, no contexto histórico, foram enviadas para as igrejas cristãs da Ásia, mas elas também são cartas que foram escritas para nós, a igreja de hoje, ok? Elas têm mensagens para nós, a igreja de hoje. Capítulo 2, versículo 1 em diante. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. As 7 estrelas são os pastores da igreja, ok? Jesus interpreta depois. E anda no meio dos 7 candeeiros. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Quando diz 7, quer dizer a totalidade. O número 7 na Bíblia significa a totalidade. Então Jesus é o que segura na sua mão os líderes da igreja, a totalidade deles. E a totalidade da igreja, ele anda no meio dela. Ele está aqui no nosso meio hoje, andando, amém? E ele diz assim: eu conheço as tuas obras. Ninguém pode esconder nada dele, né? Porque ele é onisciente, ele é Deus. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, tudo que você faz para ele, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusesses à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e tem tantos, como nesse tempo, aqui também hoje, e não são, e os achastes mentirosos. Sabe, uma característica da igreja: tem que provar. Não pode aceitar qualquer um que chegue. Tem que provar, olhar a vida dele, olhar o que Deus está fazendo. Amém? E não são, e os achaste mentirosos. Tem cuidado, que tem de mentiroso. E tens perseverança. Não era alguém que começava e logo mudava, parava. E suportastes provas por causa do meu nome. Era alguém que ficava firme, não desfalecia, suportava provas por causa do nome. E não deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, tinha uma coisinha lá, mas que não era pequena, era muito grande. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. E ele diz: lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste. Abandonar o primeiro amor é uma queda. É uma queda na vida espiritual. É uma regressão. Já estava lá longe, aí volta tudo de novo. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te, volta às práticas das primeiras obras. Se não vem a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Ao vencedor, dar-lhes-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia, aleluia. Põe a sua mão assim na sua cabeça. Diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor vai falar comigo hoje. Obrigado, Senhor, porque vamos ouvir a Tua palavra, e a Tua palavra é viva, e é eficaz. Vai entrar no meu coração, e vai produzir fruto, em nome de Jesus. Amém, amém. Amados, nós estamos continuando a nossa série sobre como é que nós hospedamos a glória de Deus. E uma das maneiras de hospedar a glória de Deus é se manter no primeiro amor. Vocês viram que as músicas hoje foram assim no alvo. Tudo sobre o primeiro amor, sobre o amor de Deus. Foi uma coisa tremenda. E sabe, a Bíblia nos diz que é fácil cair no primeiro amor. E uma das coisas que nos faz cair no primeiro amor é a normalidade das coisas. As coisas se tornam normais, rotineiras. A nossa vida com Deus não pode cair na normalidade, não pode ser rotineira. Cada dia tem que ser um dia em que a gente vê as misericórdias de Deus se renovando. Toda manhã as misericórdias se renovando. A nossa vida tem que ser um dia em que todos os dias da nossa vida nós experimentamos o que Deus tem para nós. Sabia que quando você levanta pela manhã, Deus tem coisas preparadas para você? O Davi, o salmista, no Salmo 23, disse assim: preparas-me uma mesa
na presença dos meus adversários. Irmãos, quando você estica o pé de fora da cama, na manhã, tem um monte de adversário preparado contra você. O teu dia a dia, o mundo, os demônios, inimigos, gente que não conhece a Deus, pessoas maldosas, um monte de gente. Mas a Bíblia diz o seguinte: Deus põe na tua frente uma mesa, e os teus adversários têm que ficar olhando você comer. Essa é a vida que Deus quer que a gente tenha com Ele. Então, nós estamos vendo que o Senhor, às vezes a gente pensa, como eu disse aqui antes, que o Senhor é uma força, Ele não é. Às vezes a gente esquece de que Deus é um ser pessoal, como você é um ser pessoal, que Ele tem sentimentos, que Ele se entristece, que Ele se alegra, porque tristeza e alegria, o que é na Bíblia? Fruto do Espírito Santo. Então é fruto de Deus. Deus tem tristeza, Deus tem alegria, sabe? Ele se entristece, se alegra, e Ele quer um relacionamento com a gente. Veja que o versículo que eu escrevi de Jeremias, capítulo 2, põe aí Jeremias 2, versículo 1 a 3, olha o que diz aí nesse texto tremendo, lá no Velho Testamento, porque às vezes a gente fica pensando, não, esse negócio do amor de Deus, essa coisa toda é do Novo Testamento. Negativo. Não há dois deuses, um do velho e um do novo, é o mesmo. Amém? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, versículo 2, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor. Agora presta atenção, o que o Senhor diz? Lembro-me, Ele está dizendo, eu me lembro. O Senhor está dizendo, eu me lembro. E Ele está falando hoje para você. Sabe por que Ele está falando hoje para você? Porque se não fosse para falar com você, esse texto não estava aí. Não é só para contar a história. Ele está aí por tua causa, Ele está aí para você. Ele diz, eu me lembro a favor de ti, da tua devoção, da tua mocidade. Sabe o que isso quer dizer? Quando você era jovem na fé, quando você logo nasceu de novo, da devoção da tua mocidade, do amor dos teus desposórios, o amor dos teus desposórios. Espera aí, deixa eu ver se a minha tradução diz alguma coisa aqui diferente, porque desposório eu nem sei o que é. Assim diz o Senhor, eu me lembro de ti, da tua afeição de quando era jovem, do teu amor de noiva. Assim está certo. Desposório. Amor de noiva. Era o amor. Vocês lembram quando vocês que são casados aqui já foram noivos? Lembram disso? Do teu amor de noiva. Quem não foi ainda, nós vamos orar e vai ser no nome de Jesus. Porque isso é o plano de Deus. Eu posso declarar com profecia, porque eu sei que isso é o plano de Deus para a sua vida. Amém? E vai casar bem, aqueles que ainda não casaram. Os que já casaram vão viver um casamento de primeira linha. Amém? Amém. Felizes. Me lembro de quando você era noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra que não se semeia. Então, sabe, naquele tempo Jesus está dizendo, você ia em qualquer lugar comigo. Fosse bom, fosse ruim, na tristeza, na alegria, não é esse o voto do casamento? Na riqueza, na pobreza, não interessa, você ia. Então eu me lembro quando você me seguia no deserto, numa terra não semeada. Israel era consagrado. Próximo versículo, versículo 3. Israel era consagrado ao Senhor. Então Israel era santo, santo quer dizer consagrado para o Senhor. Primícias da sua novidade. Sabe o que quer dizer primícias da sua novidade? Primícias da sua colheita. Você era como primícias, é o primeiro fruto que você colhe. Então você era para Deus como se fosse o primeiro fruto que Ele colheu. O primeiro fruto é uma alegria de quem semeou e está colhendo. Primícias da sua colheita. Todos os que te devoravam eram tidos por culpado. Ele está dizendo, e ai de quem tocava em você, porque eu tinha um relacionamento tão chegado com você, que se alguém tocasse, me magoava. Eram considerados culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Mas sabe o que aconteceu com Israel?
O mesmo que às vezes acontece com a gente abandona o primeiro amor. E sabe como é que a gente abandona o primeiro amor? Amados, deixa eu dizer isso para vocês. Ninguém diz assim, sabe uma coisa? Eu vou deixar de amar Deus com o meu primeiro amor. Ninguém fala isso. Sabe uma coisa? Eu não quero mais nada com Deus. Não, ninguém fala isso. Sabe como é que a gente deixa? De pouco em pouco. Vem uma coisa e ela afeta o nosso coração. Mais uma outra coisa. Mais uma outra coisa. E quando a gente vê, a gente deixou o primeiro amor. Por isso a gente tem que vigiar. A gente tem que cuidar. Eu quero ver com vocês hoje quais são os sinais da presença do primeiro amor. Eu quero que você pense em você mesmo. Quais são os sinais? Esse estudo nós vamos fazer uma série de 2 estudos. Hoje e no próximo domingo. Aliás, eu queria sugerir para o pessoal do louvor cantasse as mesmas músicas, viu? Porque olha, foi no ponto. Então, nós vamos ver hoje os sinais da presença do primeiro amor. O primeiro sinal é que o primeiro amor implica em zelo pela causa e pela honra do Senhor. Você tem zelo pela causa do Senhor. E você tem zelo pela honra dele. Ai se alguém falar mal do teu Senhor. Ai se alguém se voltar contra o que ele está fazendo. E esse texto que nós vamos basear essa palavra aí, do zelo na honra do Senhor, está lá em 1 Reis capítulo 18, é o texto de Elias, quando ele encontra os profetas de Baal. 1 Reis capítulo 18, nós já estudamos aqui na igreja, mas não nessa perspectiva, hoje nós estamos vendo uma perspectiva diferente. 1 Reis 18, versículos 21 até o 39. Então o que estava acontecendo? Israel tinha se desviado do Senhor. Israel tinha tirado os profetas de Deus e tinha trazido os profetas de um outro Deus que não era Deus, chamado Baal. E sabe, o rei entrou nessa, porque a mulher do rei, Jezabel, ela era filha da mulher do rei de Tiro, que era um outro reinado que não tinha nada a ver com Deus, um reinado que não andava com Deus. E quando ela casou com Acabe, que era o rei de Deus, ela trouxe os seus ídolos. Ela trouxe os seus deuses. E aos pouquinhos ela foi substituindo o Deus verdadeiro e os profetas de Deus pelos profetas de Baal e por Baal. Foi colocando imagens de Baal em todos os lugares, foi estabelecendo lugares de adoração. E quando Elias viu aquele negócio, ele se irou. Porque sabe, uma característica do primeiro amor é ai de quem toca na nossa noiva. É como se tocasse em nós. Ai de quem toca na noiva do Senhor. É como se tocasse nele. Nós temos zelo pela causa e pela honra do Senhor. Sabe qual era a causa do Senhor? Era que o povo de Deus andasse com ele, fosse fiel a ele, o honrasse. Então o que o Elias faz? O Elias diz, já chega disso. E ele convoca todo o povo para ir no Monte Carmelo. Convoca o povo de Deus e convoca os profetas de Baal. Tinha 450 profetas de Baal e profeta de Deus só tinha se salvado ele. Só um profeta de Deus contra 450 profetas de Baal. Imagine isso. E ele chama todo lá. E Israel foi lá e o rei também foi. E aí ele disse, olha, chega desse negócio. Ele estava irado por causa daquela situação, porque isso traz zelo. O Senhor tinha sido ofendido, a causa dele tinha sido ofendida, a honra do Senhor. Então agora, andar no primeiro amor implica grande zelo pela causa do Senhor e pela honra dele. E aí ele diz, então, já chega, nós vamos fazer aqui 2 sacrifícios, nós vamos tirar dúvida. Vocês estão como mancando entre 2 senhores, um pé em cada canoa. Não é possível. Então, se o Senhor é Deus, vamos deixar claro hoje. Se o Baal é Deus, que fique claro hoje. Então ele sobe lá no monte e ele diz para os profetas de Baal, vamos começar por vocês. Ofereçam um sacrifício aqui. E vocês vão clamar para o Deus de vocês. E o sinal é esse. O Deus que é Deus vai responder com fogo. Vai descer fogo do céu, vai consumir o sacrifício. Então nós vamos saber se o Baal é Deus. E eu dou a chance para vocês começarem. E a Bíblia diz que eles fizeram o sacrifício logo de manhã.
E aí começaram a clamar para o Senhor, e clamar para o Senhor Baal, que não é Senhor e não é Deus nenhum. E clamavam, e sabe a que ponto eles chegaram? Eles se feriam com lanças, se flagelavam, do tanto que eles estavam crendo na mentira. Porque crendo na mentira, a pessoa às vezes vai a tal ponto que a mentira se torna uma verdade para ele. E isso tinha se tornado verdade para os profetas de Baal. Eles se feriam com lanças. E aí chegou até a tarde, e o Elias roubava dele e falava: talvez vocês não estão clamando muito alto, talvez ele está dormindo, saiu passear, grita mais alto. E aí até a tarde, e nada. Aí o Elias disse: já chega. Você não respondeu, não responde mais. Agora vou eu fazer o sacrifício. E a Bíblia nos diz então que Elias pegou 12 pedras, uma pedra para cada tribo de Israel, pôs em volta, construiu um altar, abriu assim uma valeta em volta e mandou, e pôs a lenha, trouxe o sacrifício e pôs em cima da lenha. E sabe o que Elias fez? Ele falou para não ficar pensando que isso aqui é um truquezinho. Vamos fazer o seguinte: vamos jogar água em cima dessa lenha. E eles trouxeram água, e água, e água, até que tudo ficou 100% encharcado, e aquela valeta que ele tinha construído em volta ficou cheia d'água. E aí Elias começou a orar. E Elias orou. E sabe o que aconteceu? Deus enviou fogo do céu em cima daquela coisa molhada, e todo aquele sacrifício encharcado foi queimado. E a Bíblia diz que o fogo lambeu a água. Está escrito lá no texto. E o fogo lambeu a água e as pedras. E aí quando o povo viu aquilo, eles se ajoelharam e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Agora, aqui vai uma pergunta para vocês. Como é que vocês pensam que o povo chegou naquele estado que estava? Já tinha o Deus verdadeiro, já andavam com eles, já conheciam o Deus verdadeiro, perderam o primeiro amor. E sabe como é que perderam o primeiro amor? Foi um pouquinho aqui, abre uma brechazinha aqui, abre uma brechazinha assim. Por isso que a Bíblia tem um versículo que diz: não deis lugar ao diabo. Por que você não pode dar lugar ao diabo? Simples. Porque se você der, ele pega. E ele vai pegando um lugar, e um outro lugar, e um outro lugar. E sabe quando você vê? Esfriou. E sabe? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Ele está batendo. Mas ele diz uma coisa: quem perde o primeiro amor fica morno, não fica nem quente e nem frio. E Jesus disse para a igreja, aí mais para frente, dessa que nós lemos, ele diz: ai de ti, que não és quente nem frio, és morno. Eu quisera que fosse uma coisa ou outra, porque fosse frio, a gente esquentava. Mas você está no meio, está em cima do muro, como nós dizemos hoje. Aí não tem o que fazer, não tem decisão. E a Bíblia diz: se arrependa, porque senão eu vou vomitar da minha boca. Vou te vomitar da minha boca, porque está morno. Não é quente nem frio. Não tem zelo pela causa do Senhor e pela honra dele. Então o primeiro sinal da característica do primeiro amor é isso: grande zelo. Grande zelo. Quando perdemos esse zelo, isso é um dos símbolos de que nós estamos precisando pensar na nossa vida. Não pode haver coração dividido. Capítulo 18, versículo 21. Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se é Baal, seguiu. E o povo não lhe respondeu nada. Não tinha resposta. Porque sabiam que Deus era Deus. Não pode ficar dividido. Irmãos, coração dividido. Sabe? A Bíblia nos conta uma história muito tremenda do Velho Testamento. Davi, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sabe, ser um homem segundo o coração de Deus não é ser um perfeito, não é ter uma auréolazinha na cabeça assim, de que não faz mais nada de errado. Ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus quer dizer estar apaixonado pelo teu Deus. Enquanto humano, vai fazer bobagem, porque se tem alguém que fez bobagem, foi esse tal homem segundo o coração de Deus, que era Davi. Ai, ai, ai. Leia a história do Davi para ver a bobagem que ele fez. Mas sabe, quando se tocava com o Senhor, o coração dele não estava dividido. O zelo dele era fervoroso.
E quando o Senhor falava com ele, ele se arrependia. Amém. E sabe? Daí nasceu o filho dele, Salomão. E sabe qual que foi o problema do Salomão? Salomão dividiu o coração. Ele tinha 900 concubinas e 700 mulheres, ou o contrário, uma das duas coisas. 700 mulheres e 900 concubinas. Não sei como é que ele lidava com isso, mas a Bíblia diz que ele tinha. E cada uma delas trazia os seus deuses. Ele começou a fazer altares para cada um desses deuses. Dividiu o coração. E sabe o que aconteceu? Porque ele dividiu o coração, o reino foi dividido. Que tristeza. Se você dividir o teu coração, o teu reino é dividido. Aquilo que Deus tem para dar para você. Então não pode haver coração dividido. Quem tenta roubar a glória de Deus deve ser exposto. 22 a 29. Então ele faz o sacrifício. E aí os do Baal fazem o sacrifício. E ele faz o sacrifício dele. E aí sabe o que acontece? Fica exposto. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que a gente não gosta de ser exposto. Nós vivemos, deixa eu dizer isso para você, afinal de contas eu estudei para saber, às vezes não tem oportunidade de compartilhar o que eu sei. Então deixa eu compartilhar isso com vocês. Nós vivemos hoje num tempo chamado pós-modernismo. O tempo moderno já passou, nós vivemos no pós-modernismo. O pós-modernismo tem algumas características. Sabe qual que é a primeira característica dele? É a individualidade. Individualismo é uma das características do tempo que nós vivemos. Pós-modernismo. Senta hoje numa praça, em que tenha bastante gente. Você vai ver um monte de gente sentado um do lado do outro, nenhum falando contra, todo mundo texto. Estou falando bobagem? Não. É exatamente isso aqui. Sabe, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão ficando, sabe, egoístas, centralizadas em si mesmo. Infelizmente. Não, é só aí. Vamos fazer uma reuniãozinha ali fora, ficamos por aí, daqui a pouco você vê todo mundo sentado, cada um. Chega no início, vê as crianças que estão crescendo assim. É a época que nós vivemos. Mas sabe qual que é uma outra característica? O individualismo leva a essa característica do pós-modernismo. Sabe qual que é a outra? A outra característica é assim, é que a verdade hoje em dia não está mais no texto. Essa é a característica do pós-modernismo. A verdade não está no texto. A verdade está na cabeça de quem interpreta. É por isso que hoje há um desvio tão grande da palavra de Deus. Não procura saber o que a palavra de Deus está dizendo, mas lê e diz o que acha. Como se a palavra de Deus estivesse aí para a gente dizer o que a gente acha. Gente, se for para dizer o que a gente acha, cada cabeça é uma sentença. Então, é por essas coisas que está se desviando. E sabe, nós temos que expor essas coisas. Primeiro nas nossas vidas. Nós temos que expor nas nossas vidas essas coisas. Não podemos deixar se alinhar na nossa vida, porque vai roubar e matar o nosso primeiro amor. Nós não podemos deixar isso acontecer. E a terceira coisa, que implica em zelo pela honra e a causa do Senhor, a terceira coisa é essa: a glória do Senhor deve ser vista. Amém. Veja aí o versículo que nós temos aí, 30 a 39. Sabe, o fogo estava lá, comendo aquele sacrifício, queimando o sacrifício, queimando a lenha, lambendo a água, lambendo as pedras. É só você ler esse texto. E sabe, todo mundo estava olhando. Irmãos, nós precisamos ver a glória de Deus. Nós precisamos ver a glória de Deus. O Roberto me ligou, ele veio aqui na reunião de quarta-feira e ele estava chorando. Sabe por quê? Porque ele viu a glória de Deus no filhinho dele, que não tem idade ainda para racionalizar as coisas, mas que Deus, quando Ele traz o filho para a igreja, fala do espírito dele, e isso se manifesta. E aí, quando o Roberto disse que o professor da natação tirou o colete do filhinho dele e pediu para ele nadar sem colete, e ele tinha medo de entrar na piscina até com colete. Aí ele tirou e ele começou a nadar. Ele passou a piscina e voltou, e passou e voltou. E quando saiu da água, o Roberto perguntou se não teve medo.
Ele disse, não, porque eu senti o sangue de Jesus dentro. Gente, olha o que é ver a glória. Você pode ver a glória de Deus nos teus filhos, em como Deus fala com os teus filhos. Você pode ver a glória de Deus nos seus negócios, no seu trabalho, em como Deus dirige o teu trabalho, o seu negócio. Você pode confiar nele, e confia nele, entrega o teu caminho, confia nele, e o mais tudo ele fará. Você pode deixar de confiar em você mesmo, e confiar, e pode ver a glória. Sabe o que está acontecendo hoje? Nós estamos com o problema do primeiro amor, porque nós não vemos mais a glória. Nós ouvimos muita coisa, e seguramos na alma. Sabe qual que é a característica do cristianismo hoje? Cristão almático. Anda pela alma. Mas sabe como que deve ser o cristão? Cristão que anda pelo Espírito. A Bíblia diz, andai no Espírito. Andai no Espírito. Essa é a diferença do cristianismo genuíno para aquele cristianismo que perdeu o primeiro amor. Andamos nos rituais da igreja, não fazer as coisas para a igreja. Entende? Somos participantes ouvintes, não praticantes. A adoração, irmãos, a adoração hoje teve uma coisa, mas sabe, o tempo todo foi lindo, mas o tempo todo a pessoa ficou observando e não adorou. A adoração só é boa quando você vem e adora. Senão você não tem experiência pessoal, você não vê a glória. Entenderam? Então essa é a primeira coisa que afeta o nosso primeiro amor. A primeira característica do primeiro amor é esse zelo pela causa do Senhor. Amados, eu tenho chorado na presença do Senhor. Eu tenho crido que o Senhor vai fazer isso aqui na igreja. Sabe qual que é a minha convicção como pastor? Eu não quero ser um entretenedor de cristão. Eu não quero ser um cheerleader dos cristãos. Está amarrado no nome de Jesus. Eu não serei isso. Eu não sou e não serei. Então sabe qual que é o desejo do meu coração? É que cada irmão aqui na igreja, eu sei, Deus chamou você como membro do corpo. Agora você já pensou no meu corpo? Eu tenho muitos membros, mas já pensou se o meu membro, perna direita, entra numa de que, não, eu não vou fazer. Aí, ó, como é que eu ando? Eu tenho que arrumar uma muleta. Você já pensou se os meus dois olhos entram numa, são membros do corpo, entram no, eu não vou enxergar mais para você, corpo. Porque eu não estou me sentindo bem e não quero enxergar. Nossa, já pensou não? Pois, não é isso que a Bíblia faz? Ela não compara a igreja com o corpo, que sou eu e você. Então Deus levantou você como um dom. Você não é para ser um assistente de culto na igreja. Sabe? Isso aqui não é um lugar para fazer você se sentir bem. Eu aqui não estou pregando sermão de alta ajuda. Se for para isso, gente, vamos na internet. Dá para ouvir o dia inteiro, porque está cheio lá. Mas isso aqui é para que você saiba quem você é. Você é especial para Deus. Gente, se você não entendeu ainda, você não veio por acaso nesse mundo. Você veio com um destino. Aleluia. Você veio com um propósito. E Deus quer que você conheça o propósito que Ele tem. Ele quer abençoar você. Ele quer que você conheça Ele, seja íntimo, o ame, ande com Ele, desfrute dele, do melhor que tem. A Bíblia tem um versículo que termina dizendo assim: e comereis o melhor dessa terra. Entenderam? Então, é isso aí que eu estou dizendo. A segunda característica, quando você tem o primeiro amor, o sinal do primeiro amor, é que você tem uma fome e uma alegria intensa pela palavra de Deus. O primeiro amor causa uma fome e uma alegria intensa pela palavra de Deus. Gente, eu lembro quando me converti. Eu era ateu e à toa. E aí eu recebi Jesus. Eu nasci de novo. E sabe o que acontecia? A primeira coisa, quando eu nasci de novo, eu cheguei em casa e perguntei para minha mãe: mãe, tem uma Bíblia aí? A mãe disse: Bíblia? Nossa, foi um susto para a pobrezinha da minha mãe, porque eu falando de Bíblia não tinha sentido. Ela falou: não tem.
lia muito, tudo que é tipo de coisa. Ele lê tudo mesmo. E aí no dia seguinte ela lembrou, Deus fez ela lembrar, que quando eu era pequenininho, estava no primário, eu tinha participado de um concurso, eu estudei no colégio de freiras, tinha participado de padres, tinha participado de um concurso e ganhei uma Bíblia. Ela falou, olha, eu lembro de uma bibliona que você ganhou no concurso, mas eu não sei onde está. Falei, então procura, mãe, para mim. E ela achou, era uma Bíblia, versão da Ave Maria, dessa grossura assim. Se derrubasse no pé, quebrava, de tão pesada. Foi a primeira Bíblia que eu estudei. E sabe, o meu quarto ficava na frente do quarto do meu pai e da minha mãe. E as portas tinham uma fresta assim. E às vezes eu estava lá no quarto, e quando eu nasci de novo, eu parei de chegar a altas madrugadas, das farras, bêbado, como eu fazia sempre. E eu vinha mais cedo para casa. E eu me enfurnava no meu quarto e ficava lendo a Bíblia. E às vezes era 3 da manhã, 4 da manhã, minha mãe olhava, via a luz acesa, ela gritava lá do quarto dela, guarda essa Bíblia, menino! Guarda essa Bíblia! Lembro como se fosse hoje. Lembro como se fosse hoje isso acontecendo. Lembro até a cor da nossa casa, era verde. Interessante. Você tem uma fome e uma sede da palavra. Irmãos, vamos pensar nisso, isso é um sinal do primeiro amor. Fome e sede da palavra. Veja o que diz em Neemias, capítulo 8, versículos 1 a 6. Vai aí na sua Bíblia, Neemias, capítulo 8, de 1 a 6. Encontraram aí? Então o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas e disseram a Esdras. Quem disse? O povo disse para Esdras. Não foi o Esdras, que era o sacerdote, que disse para o povo. Foi o povo que disse. Disse a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Versículo 2. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça que está na fronteira da porta das águas. Desde a alva, sabe o que é alva? É a madrugadinha, o amanhecer. Desde a alva até o meio-dia. Irmãos, o nosso culto às vezes dura 2 horas com tudo que fazemos. Mas a palavra é 1 hora. Agora aqui é de madrugadinha até o meio-dia. Na presença dos homens e das mulheres e dos que podiam entender. E os ouvidos de todos estavam atentos ao livro da lei. Ninguém perdeu a atenção. Ninguém saiu do foco. Versículo seguinte. Esdras, o escriba, ficava em pé sobre um estrado de madeira que fizeram para esse fim, e estavam em pé junto a ele à direita outros sacerdotes, outros escribas, aí o nome deles, pode ir para frente, versículo 5, e Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois estava acima de todo o povo, e abrindo-o leram, e o povo se pôs em pé. Não tinha como nós termos cadeira estufada para ficar sentado enquanto a gente ouve a palavra de Deus. O povo se pôs em pé, estava fora, no sol, desde a manhã até o meio-dia. Vamos para frente? Então Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos e respondeu, amém. Irmãos, sabe uma coisa que eu sinto falta aqui na igreja? É de amém. Porque a palavra amém quer dizer assim seja. Glória a Deus. Amém. Sabe, outra coisa que eu sinto falta é aleluia. Aleluia quer dizer glória a Deus. A palavra aleluia quer dizer glória a Deus. Amém quer dizer assim seja. Veja aí o povo. O povo disse amém. E se inclinaram e adoraram o Senhor e botaram o rosto em terra. Porque não era carpê gostosinho como esse. Rosto em terra. Próximo versículo. E também Josué, daí vai dizendo o nome do pessoal todo aí, explicavam para o povo a lei, e o povo estava em pé no seu lugar. Versículo 8. E assim leram no livro da lei, na lei de Deus, distintamente, e deram o sentido de que se entendesse a leitura. E o povo entendeu a leitura. Então, outra coisa que é sinal da presença do primeiro amor, é uma fome intensa e uma alegria intensa pela palavra de Deus. Clama pela palavra, versículo 1. O povo pediu para Esdras, disse, Esdras,
Traz o livro. A gente quer ler, a gente quer ouvir. Amados, essa é uma das evidências do primeiro amor. O amor pela palavra de Deus. Quem ama Deus ama a sua palavra. Então eu quero dizer para você, comece a ler a sua palavra. Peça para Deus. Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Clama pela palavra. Versículo 2 e 3. É capaz de ouvir desde madrugada até o meio-dia em pé. Não é sacrifício ouvir a palavra. É alegria. Fala mais que eu quero ouvir. Continue. Não termine ainda. Vai mais um pouquinho para frente. Gente, vocês ainda estão à vontade? Sim, continua. E aí chega o meio-dia. Desde a manhã até o meio-dia. É essa fome da palavra de Deus. Essa fome. Amados, eu lembro que quando eu nasci de novo e eu arranjei essa Bíblia, assim, praticamente no primeiro mês eu tinha lido todo o Novo Testamento, todinho, e não lendo correndo para cumprir tabela, lendo, ouvindo, fazendo anotação. Eu fazia tanta anotação nas bordas, tudo que é lugar que podia fazer, marcava as linhas que chamavam a atenção, que chegou num ponto que não tinha mais onde pôr nada na minha Bíblia. Sabe, com vontade, isso era o meu primeiro amor. Ainda hoje, quando eu leio a Bíblia, é como se eu estivesse entrando no meu primeiro amor, o meu primeiro amor estivesse se manifestando. E, gente, é um negócio interessante. Cada um tem a sua experiência, mas vou contar a minha experiência para você. Quando eu leio a Bíblia, às vezes, muitas vezes acontece, porque eu não leio dos outros, eu leio para mim. Por exemplo, na sexta-feira, quando foi? Na terça-feira, nós fomos na casa de um irmão e lemos a Bíblia, e tinha mais um outro pessoal. E aí fizeram pergunta e falei, então vamos falar aqui sobre provisão. E eu peguei uns textos sobre provisão e comecei a meditar. Ai, Jesus, que coisa tremenda. Deus foi abrindo a palavra na minha frente. E sabe o que? Enquanto eu ia falando sobre o assunto com os irmãos de provisão, Deus começou a me falar sobre profecia. E me deu toda uma revelação, não assim, mas pela palavra, sobre profecia. Coisa tremenda. Sabe, quando você conhece a Deus, quando você lê a palavra. Amém. Ele se revela a você. Ele revela a palavra para você. Amém. Eu acho interessante isso. Então fica de pé. 5 e 6. Ouviram com reverência, adoração e louvor. Aleluia. Amém. Aleluia. Se prostra e adora. Ouvir com reverência e com adoração. Está focado, mas não a sua mente. Está focado no seu espírito. No seu espírito. Aleluia. Adoração. Os verdadeiros adoradores do meu Pai o adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Que coisa tremenda isso. Versículo 8. Ouvir com entendimento. Irmãos, nós temos que ouvir com entendimento, porque quando o entendimento vem, ele cai no nosso coração e ele faz sentido. O Espírito Santo move. Quando não há entendimento, a Bíblia diz assim, esse teu povo ele se perde porque não há entendimento. Jesus disse, e conhecereis, a Bíblia diz lá no Novo Testamento, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o conhecimento da verdade, mas não é um conhecimento intelectual, é do teu espírito. E esse povo estava pegando o espírito. Então, primeira coisa que implica sinais da presença do primeiro amor, uma delas é um grande zelo pela causa do Senhor e pela honra do Senhor. Gente, nós temos uma causa do Senhor. Você, como membro do corpo, tem uma causa do Senhor. Você precisa começar a ser participante. Você é um membro. Você não é uma peça morta. Não é ouvinte. A Bíblia diz, não vos tornei muitos de vós ouvintes a si mesmo, enganando a si mesmo. Ouvintes. Então a primeira coisa é grande zelo pela causa. Segunda coisa, fome e alegria intensa pela palavra. Terceira coisa, uma grande paixão e dedicação a Deus. Irmãos, às vezes a verdade é que nós podemos ser dedicados a um trabalho que pegamos e que fazemos, mas a nossa dedicação a Deus é menor que a dedicação ao trabalho para outra pessoa. Ou talvez ao dinheiro que vai resultar desse trabalho. Somos mais dedicados a tantas coisas e não às vezes a Deus. E um sinal do primeiro amor é uma tremenda dedicação. Daniel capítulo 3. Encontraram aí?
a história dos amigos de Daniel. Vou contar a história para vocês. É assim, o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua enorme, que era o seu Deus. Ele pensava que ele podia criar Deus. Ele mandou fazer uma estátua enorme numa planície. Daí ele chamou todo o povo, e essa estátua era assim: cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadris e ventre de bronze, pernas de ferro, pés de ferro e barro. Essa era a estátua. Monumental, uns 20 metros de altura. Monumental a estátua. Ele chamou todo mundo para a consagração do seu novo Deus. E chamou uma banda, bandas e bandas. E ele disse: agora é o seguinte, quando a banda começar a tocar, adorando, todo mundo se ajoelha e adora. E aí, sabe, a banda começou a tocar. E aí todo mundo se ajoelhou. E tinha sempre aqueles que, claro, não estão em espírito, né, nem a Deus, então fica olhando para ver o que está acontecendo em redor, né? E olhar e falar: opa, tem 3 pessoas lá que não se ajoelharam. Era Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel. Não se adoraram, não se ajoelharam. E o bochicho corre e chega até o rei. E o rei diz: e é mesmo, não se adoraram, traz aqui eles. Aí o rei fala com eles: vocês não sabem que quem desobedecer a ordem vai ser jogado na fornalha de fogo? Ai, ai, ai. Vai ser jogado na fornalha de fogo? Vocês não adoram? Eles falaram: olha, nós não adoramos outro Deus, só adoramos o nosso Deus. Nós não dividimos a nossa adoração. Amém. E aí o rei fica nervoso, manda acender 7 vezes mais a fornalha e diz: vamos ver se o Deus de vocês pode salvar vocês. E eles são jogados para dentro da fornalha. E a história diz que os homens que foram jogados estavam tão quentes que morreram. E aí o rei começaram a olhar: agora quero ver o que vocês vão fazer, vamos ver esse Deus de vocês. E ele continua olhando, e por dentro das chamas, o que ele vê? Ele vê não só 3 pessoas, ele vê 4 pessoas. E o texto diz: um era semelhante ao Filho dos deuses, era Jesus, que naquele tempo já existia como filho, estava dentro da fornalha com eles. E ele diz: eles estão andando no fogo, como se estivesse na praia, estão lá andando, relaxadamente. Aleluia! Aí ele manda eles sair. E todo mundo chega para cheirar. E não tinha nem cheiro de fogo no cabelo deles, não tinha nada. Sabe, uma das características do primeiro amor é exatamente essa: é uma grande paixão e dedicação por Deus. Não interessa o que vai acontecer. Primeiro é o meu Deus, primeiro de tudo. Primeiro, antes inclusive de mim, antes da minha mãe, do meu pai, da mulher, dos filhos, antes de mim mesmo, antes de qualquer outra coisa, primeiro Deus. Amém. Amém. Primeiro Deus. Então olha só, algumas coisas que eu anotei aqui sobre essa paixão e dedicação. Conhecer o seu Deus e saber que Ele é Deus Todo-Poderoso, versículo 15. Veja aí, eles conheciam o seu Deus e sabiam que era Todo-Poderoso e que iam ser lançados naquela fornalha. Mas sabe uma coisa? Não importava. Ele disse: se o Senhor nosso Deus quiser nos salvar, Ele nos salva. Mas se Ele não salvar, não tem problema, nós vamos com Ele. Isso desapareceu hoje em dia, por causa do egocentrismo. Tudo em termos de mim. Nosso Deus Todo-Poderoso, dedicação acima das suas vidas. Irmãos, a característica do primeiro amor é que nós temos uma dedicação a Deus acima das nossas vidas. Será que isso é verdade na nossa vida? Queria que você pensasse. Eu estou pensando na minha, pensa na sua. Acima da tua vida. Às vezes, nossa dedicação é tão menor. Ok. Não vou fazer, mas eu estou com vontade de aplicar essa palavra. Mas eu vou deixar que o Espírito Santo aplique na tua vida. Estou com vontade de dizer um monte de coisa aqui que a gente não deixa de fazer. E é muito menos do que cair numa fornalha. E a gente troca Deus por um monte de coisas, que não é nada. Mas vamos para frente aqui, porque hoje o negócio aqui é o sinal da presença do primeiro amor. Essa dedicação acima das vidas. Versículo 19 a 23. Paixão e dedicação, mesmo no meio de uma situação de risco de vida.
O rei disse, mas vocês não sabem o que vai acontecer? Ele falou, o senhor pode fazer acontecer. Mas se acontecer, aconteceu. Porque nós não vamos deixar de adorar o nosso Deus e adorar outro Deus. Acima das nossas vidas. Esse é o primeiro amor. Que coisa tremenda. Outra coisa que mostra o primeiro amor é o relacionamento pessoal com Jesus. É a coisa mais importante da minha vida. Relacionamento pessoal com Jesus. Nós já vimos 3 coisas. Primeiro, implica em zelo pela causa e pela honra do Senhor. Segundo, implica numa alegria intensa, um desejo, fome pela palavra. Terceiro, implica numa paixão e dedicação a Deus. E quarto, para a gente terminar agora, implica num relacionamento com Jesus, que é a coisa mais importante da minha vida. Lucas 7, 36 a 59. Sabe o que diz esse texto aí? Esse texto aí é de uma mulher que era prostituta no tempo de Jesus. Não conhecia Deus, não sabia nada das coisas de Deus, foi para a prostituição, se desviou. Aí Jesus chegou na cidade. E ela ouviu que Jesus estava em certo lugar. Tinha um fariseu que mandou convidar Jesus para comer na casa dele. E ela ouviu falar que Jesus estava na casa dele. Ela não foi convidada, ela não era para estar lá, ninguém queria que ela estivesse lá. Mas sabe o que ela faz? Ela pega o que ela tinha de melhor, as economias dela, porque era assim que se economizava, não tinha banco. Na época ela tinha um vaso de alabastro, um perfume caríssimo. Isso era uma maneira de manter a economia. E ela pega aquele perfume e ela vai para lá, para onde está Jesus. E ela vai entrando porta dentro. Não pediu licença, não quis saber se iam botar ela para fora, porque era possivelmente o que ia acontecer. E ela vai e ela fica nos pés de Jesus. Sabe como é que ela ficou nos pés de Jesus? Você tem que entender um pouquinho como é que era naquele tempo. Naquele tempo as mesas eram bem baixinhas e a pessoa sentava assim, do lado da mesa, meio no chão, não tinha cadeira, e os pés ficavam para trás. Então ela chegou onde estava Jesus e foi nos pés de Jesus. E a Bíblia diz que ela começou a chorar nos pés de Jesus. E sabe, ela tinha cabelo comprido. Uma das coisas que acontecia naquela época é que as prostitutas tinham cabelo comprido. E ela começou a enxugar com os cabelos os pés de Jesus. E me acredite, ele tinha chegado andando e o homem não tinha lavado os pés dele, estava sujo. Ela começou a enxugar com os cabelos os pés dele. E ela derramava lágrima, e ela enxugava, e ela quebrou o vaso e derramou e começou a ungir os pés de Jesus. Glória a Deus. Sabe? Esse é outro ponto, é o sinal da presença do primeiro amor. Sabe que ponto é esse? É o relacionamento pessoal que nós temos com Jesus. É a coisa mais importante da vida. A primeira coisa, versículo 37 do capítulo 7, vai lá. E eis que uma mulher pecadora na cidade soube que ele estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro. Então qual que é a primeira coisa que nós vemos aí acontecendo? Coloca Jesus acima dos seus pecados. Coloca Jesus acima da opinião dos outros. Coloca Jesus acima dos seus temores. Essa é a característica do primeiro amor. Jesus é mais importante que os meus pecados. Mas eu não estou vivendo muito bem. Se eu for lá, Jesus não vai me aceitar. Jesus só não aceita quem não vai. Porque se ele esperar a gente ficar na condição de ir, a gente nunca vai estar na condição de ir, nunca vai. Entendeu? Nós temos que ir para ser transformado. Então ela foi na condição que estava. Ela não se preocupou se iam jogar ela para fora. A vergonha talvez que ia passar. Ela não se preocupou com a opinião dos outros. E os outros vão ter opinião. Irmãos, deixa eu dizer, vão ter opinião. Enquanto ela chorava, lavava os pés de Jesus, o fariseu, a Bíblia diz, estava pensando, esse Jesus aí, eu sei que era gente fina, mas se ele fosse gente fina e soubesse alguma coisa das coisas de Deus, ele ia saber que essa mulher que está tocando o pé dele é prostituta. Ele está deixando uma prostituta tocar nele. E Jesus sabia. Então as pessoas vão ter opinião. Quando você se levantar e for dar o teu testemunho, vai dizer assim, mas você... E claro que vai ter muita coisa para dizer contra você, mas isso não importa. Então o primeiro amor é Jesus. É isso que importa, o resto não importa. Vocês estão entendendo isso? Então é colocar acima dos pecados, acima de tudo. Outra coisa é oferecer a Jesus o que tem de
de melhor. Ela trouxe um vaso de alabastro com bálsamo. Ofereceu o que tem de melhor. O que é que nós estamos oferecendo para Jesus? Ela, o primeiro amor, te leva a oferecer o que você tem de melhor. Não as sobras. Lembra daquela mulher, aquela viúva que foi dar oferta? Ela trouxe 2 moedinhas, que não valia nada. Não valia absolutamente nada. E aí teve gente que veio com um tanto de dinheiro e pôs lá no gasofilácio. E sabe o que Jesus disse? Ela deu mais do que todos. E Jesus faz um comentário. Ele explica por que ela deu mais do que todos. Porque todo mundo deu o que sobrava. O que é que nós estamos dando para Jesus? Ou mesmo que às vezes damos, aqui você faz isso, né? Mas lá no Brasil se faz. O que sobra, dá para o cachorro. Às vezes nós estamos dando as sobras. Tratando Jesus como alguém que vai receber sobras. Aquilo que está sobrando, que não é importante. E Jesus disse que a mulher deu tudo o que tinha, era uma consagração total. Não interessa quanto você tem, irmão. Não é o quanto, é o coração. É o teu coração. Não é o que você dá, é o coração que dá. Entenderam? Então ela tinha o coração. Ela trouxe o que era de melhor. Veja lá, versículo 38. É dar a si mesmo a Jesus. Olha o 38. Ela chorava aos seus pés, regou com lágrimas. Irmãos, não responda para mim. Quanto você chora perante Deus? Não é tristeza, não. Não de tristeza, nem de raiva. Chora por amor. Sabe, eu estou num tempo que eu tenho que me arrepender disso. Mas eu já tive tempos em que eu gastava um negócio desse ali enquanto eu ia lá. Mas quem não chora. Né? E olha, mas o coração da gente vai perdendo aquele negócio. E a gente vai orando. E vai continuando tendo alegria. E eu continuo orando. Não é que eu não oro mais. É que não está na mesma intensidade. Sabe quando eu estava escrevendo essa palavra? Deus falou comigo. E sabe, se Deus falou comigo, Ele sabe. Não interessa que você saiba. Mas o pastor disse que não está naquela intensidade. Deus sabe. E eu vou dizer uma coisa para você. Ele sabe de uma coisa a mais, que eu quero voltar à minha intensidade. Eu obedeço ao meu coração. Sabe? Eu decidi, e já comecei a dizer uns não por aí. Eu descobri que uma das coisas que está tirando a minha intensidade é ficar fazendo um monte de coisa na igreja para todo mundo. E Deus fica do lado. Você sabia que um pastor pode perder o primeiro amor por causa da igreja? E como eu conheço centenas, e perde o primeiro amor, a vida vira uma bagunça, e depois vai para tudo que é tipo de pecado, e daí está tudo, esses vexames que vocês veem nos líderes cristãos dando por aí. Porque perdeu o primeiro amor. Toda essa vergonha que está por aí. Aí começa a usurpar o dinheiro dos irmãos, aí começa a oprimir os irmãos, aí vira essa vergonha que está por aí. Essa desgraça que está por aí. Que aí as pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus olham nisso e não querem. E, desculpa, eu vou dizer a verdade, tem razão de não querer, são espertos. Graças a Deus, tem discernimento. Porque isso que está aí não é o cristianismo. O cristianismo é uma outra coisa. É esse no primeiro amor, no coração. É isso que nós estamos vendo aqui agora. É dar de si mesmo. Dar de si mesmo. O seu tempo. O seu tempo. Suas lágrimas, ela deu. Seus cabelos. O seu afeto. Gente, Jesus não é um robô. Ele é pessoa. Deus não é um robô, Ele é pessoa. Ele tem afeto. Ele tem afeição por você. Amém. Ele tem afeição por mim. Como é que está a minha afeição por Ele? Nós temos que ter afeição. Era isso o que aquela pecadora estava fazendo. Era isso que ela estava fazendo. Afeição. Ungir os pés de Jesus com o nosso melhor unguento. Os pés de Jesus é um bom lugar para ficar. Sabe por quê? Porque é dos pés de Jesus que Ele nos levanta. É dos pés dele que Ele nos levanta. Aleluia. Quando estamos nos pés dele, que Ele nos levanta. Amém?
Agora veja mais uma outra coisa. É não se envergonhar de humilhar-se perante Ele. E ela estava lá humilhada. E sabe, às vezes nós somos tão duros de coração que queremos ser melhores do que Deus. Não nos humilhamos. E aí, tem versículo na Bíblia que diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor e Ele vos exaltará. Quem se exalta é humilhado, mas quem se humilha é exaltado. Então, como está a nossa humilhação perante o nosso Deus? Como é que está o nosso primeiro amor? Eu quero concluir essa palavra. Queria pedir para o pessoal vir aqui tocar. Quero voltar ao primeiro amor. Porque eu queria, e veja bem, eu estou falando, entendendo que Deus está falando com você. E estou falando que entendendo que você é como eu, que ainda não chegou lá onde deve chegar, porque eu ainda não cheguei. Mas eu estou andando e confessando que eu estou andando, que ainda não cheguei, mas que eu quero chegar.